Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Altíssimo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, mais uma vez, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado por nos ajudar nessa caminhada, nos momentos difíceis que precisamos de Ti. Te pedimos o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, para que Ele nos ajude no entendimento da Tua Palavra, para que Ele nos ajude nas dificuldades do dia a dia, para que Ele nos ajude para que possamos ter conhecimento e botarmos em prática em nossas vidas tudo que é pedido por Ti na Tua Palavra. Nós Te pedimos pelos méritos de Yahushua, Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário. É em nome dele que Te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade à leitura do livro Caminho a Cristo, ou a Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh. Vamos para o capítulo 4, que o título é Abra o Coração a Deus, ou Yahweh, porque Deus só se refere nas Sagradas Escrituras, no original, aos deuses pagãos ou a Satanás. Então, abra o coração a Yahweh. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. As condições para obter a misericórdia de Yahweh, nosso Pai Celestial, são simples, justas e razoáveis. O eterno Yahweh não requer que façamos algo difícil para que tenhamos o perdão dos nossos pecados. Não precisamos fazer longas e cansativas peregrinações, nem pagar dolorosas penitências com o objetivo de encomendar nossa alma a Ele, a Yahweh, ou para expiar nossa transgressão. Mas aquele que confessar e deixar o seu pecado alcançará misericórdia. Porque uma coisa é eu pedir perdão do meu pecado, porque pecadores todos nós somos. E outra coisa, eu não tenho como pedir perdão se eu ainda estou em pecado. Eu tenho que deixar de pecar, né? Assim como o nosso Salvador sempre dizia, quando curava, faz e não peques mais. Diz o apóstolo, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confesse seus pecados ao eterno Yahweh, o único que pode perdoá-los, e as faltas uns aos outros. Se você ofendeu um amigo ou vizinho, deve reconhecer seu erro e ele tem o dever de perdoar-lhe. Você deverá então buscar o perdão de Yahweh, nosso Pai Celestial, pois a pessoa ofendida é propriedade dele. Nosso corpo foi comprado com sangue precioso na cruz do Calvário e não nos pertence. Nós pertencemos a Yahweh. Ele é o nosso dono. E ao magoá-la, a pessoa, né, claro, você pecou contra o Criador e Redentor. O caso é levado ao único e verdadeiro mediador, nosso Salvador, o Filho de Yahweh, Yahushua, nosso grande sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E quem pode compadecer-se das nossas fraquezas, o qual tem condições de purificar-nos de toda mancha de iniquidade. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Que beleza, que maravilha. Os que não se humilharam diante de Yahweh, reconhecendo sua culpa, ainda não cumpriram a primeira condição para que sejam aceitos. Se ainda não experimentamos o arrependimento completo e definitivo, e não confessamos nosso pecado
com verdadeira humildade e espírito quebrantado, aborrecendo nossa iniquidade, não estamos buscando o perdão dos nossos pecados com sinceridade. E, procedendo assim, jamais encontraremos a paz de Yahweh. Nunca. A pessoa sempre fica atormentada, angustiada e depressiva. A única razão para não termos os nossos pecados perdoados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e aceitar as condições da palavra da verdade. As instruções a respeito desta questão são bem claras. A confissão do pecado, seja ela público ou oculto, deve ser feita de maneira franca e sincera. O pecador não deve ser forçado a confessar. Também não deve ser feita de maneira displicente e descuidada, nem exigida daqueles que não reconhecem o terrível caráter do pecado. A confissão, que é o desafogar do coração, é a que chega até o Pai Celestial, Yahweh, da infinita misericórdia. Diz o salmista: perto está o eterno Yahweh dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo, capítulo 34, versículo 18. A confissão verdadeira sempre tem um caráter específico e reconhece cada pecado em particular. Esses pecados podem ser do tipo que devem ser levados unicamente a Yahweh. Podem ser erros que precisam ser confessados àqueles que sofreram a ofensa, ou podem ter um caráter público, devendo então ser confessados em público. Mas toda confissão deve ser objetiva e direta, reconhecendo os pecados dos quais somos culpados. Nos dias de Samuel, os israelitas se afastaram de Yahweh. Eles sofreram as consequências do pecado, pois perderam a fé em Yahweh. A capacidade de discernir o seu poder e sabedoria para governar a nação, a confiança de sua habilidade de defender e vindicar sua causa. Eles voltaram as coisas para o grande Rei do universo e quiseram ser governados como as demais nações. Antes de encontrar a paz, fizeram a seguinte confissão: a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19. O pecado do qual haviam sido convencidos teve que ser confessado. A ingratidão lhes oprimia o coração e os separava de Yahweh. A confissão não é aceitável a Yahweh sem sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja mudanças decisivas na vida. Tudo o que for ofensivo a Yahweh, nosso Pai Celestial, deve ser afastado. Isso será o resultado de uma genuína tristeza pelo pecado. A obra que devemos realizar está claramente diante de nós. Levai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. Se restituir o perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Ezequiel, capítulo 33, versículo 15. Paulo diz, ao falar da obra do arrependimento: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Yahweh, fostes contristados,
Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, desejo de ver a justiça feita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Quando o pecado amortece as percepções morais, o transgressor não discerne os defeitos do seu caráter, nem percebe a enormidade do mal cometido, a menos que aceite o poder persuasivo do Espírito Santo. Ele permanece parcialmente cego em relação ao seu pecado. Suas confissões não são sinceras nem verdadeiras. A cada culpa reconhecida, acrescenta um pedido de desculpas pelo que fez, declarando que não fosse pelas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido, ficaram envergonhados e aterrorizados. Seu primeiro pensamento foi sobre como desculpar seu pecado para poder escapar da temida sentença de morte. Quando o eterno Iarro perguntou sobre o pecado, Adão colocou a culpa parcialmente nele, em Iarro, e parcialmente em sua companheira. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher colocou culpa na serpente, dizendo, a serpente que me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. Por que o Eterno fez a serpente? Por que permitiu que ela entrasse no jardim do Éden? Eram perguntas que apresentavam desculpas para o seu pecado, colocando em Iarro a responsabilidade pela queda deles. O espírito de autojustificação surgiu com o pai da mentira, que é Satanás, e tem sido exibido por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões dessa espécie não são inspiradas pelo Espírito Divino e não serão aceitas por Iarro. O verdadeiro arrependimento leva as pessoas a assumir sua culpa e reconhecê-la sem justificativas nem hipocrisia. Como o pobre publicano que sequer erguia o olhar para o céu, eles chamarão, ó Iarro, se propício a mim, pecador, os que reconhecerem sua culpa serão justificados, pois Yahushua, o Filho do nosso Pai Celestial Iarro, apresenta seu sangue em favor da pessoa arrependida. É isso que ele faz diante do altar, junto ao Pai no lugar santíssimo. Ele mostra as suas mãos, as marcas dos pregos. Eu morri por ele ou por ela. Perdoe os pecados deles, Pai. Tem misericórdia deles. Não existe outro. Foi ele que morreu por mim e por você. Somente ele. Os exemplos de arrependimento genuíno encontrados na palavra de Iarro revelam um espírito de confissão na qual não há desculpa para o pecado nem tentativas de autojustificação. Paulo não ficou na defensiva. Ele pintava seu pecado com as cores mais escuras, sem tentar minimizar sua culpa. Ele disse, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto. Quando os matavam, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Atos capítulo 26, versículo 10 e 11. Ele não hesitou em declarar que Yahushua veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O coração quebrantado e humilde, subjugado pelo arrependimento genuíno, demonstra apreciação pelo amor de Yahweh e pelo preço pago no Calvário. E como um filho confessa suas faltas a um pai amoroso, assim o pecador verdadeiramente arrependido traz seus pecados diante de Yahweh, como está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. É isso, meu irmão, minha irmã. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos pessoas a quem devemos pedir perdão. Eu mesmo sou um deles. E eu careço de perdão. Eu careço de perdão. E busco minha santificação todos os dias. Não é fácil. A luta não é fácil. Mas tenho vencido as minhas dificuldades, as minhas barreiras com o Espírito Santo. Sem Ele eu não estaria aqui. Sem Ele eu já seria pó. Busquem verdadeiramente as pessoas a quem nós ofendemos. Que o Espírito Santo sonde os nossos corações e nos dê força e que nos ajude para que possamos ser perdoados. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, nosso Pai Celestial. É o Espírito Santo dele que está desesperadamente louco para habitar em mim e você. Autorize. E Ele vai nos ajudar. Amém.